Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Flávio Massari, aqui da Five Soluções Imobiliárias da nossa linda cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Pessoal, estamos aqui no nosso primeiro podcast, tá? Nós estamos fazendo aqui, a gente teve aí a ideia de estar fazendo esses vídeos aqui, para quê? Para a gente estar passando bastante informação para clientes, tá? Para quem quer entrar na área, tá? Para explicar também como é que funciona o processo aí de compra de imóvel, de venda de imóvel, de aluguel de imóvel, de troca de imóvel, de tudo que é relacionado a imóvel, tá? Apartamento, terreno, tudo que tiver aí que se refere a imóvel, a gente vai falar, tá bom? Hoje, exclusivamente no nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho aí da história da imobiliária, né? Como a gente começou, para onde a gente quer chegar, tá? Vamos contar um pouco de história aqui, um pouco da nossa história também. Eu, meu sócio, nossos parceiros aqui, gerentes, gestores também, tá bom? Juliano Nascimento, chefão dos chefões. Fala um pouco aí da imobiliária aí. Oi, pessoal, tudo bem? Juliano aqui, tá? Um dos sócios aqui da Five, tá? Começando o nosso primeiro episódio aqui com o nosso gerente Célio, a Cris, tá? Sejam todos bem-vindos e acompanhem a gente aí, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de como a gente começou, né, aqui na área imobiliária, né? Como eu, no caso, caí como um balão apagado nisso aqui, né? E gostei da vibe e fiquei. Então lá se vão 12 anos aí de área, né? A gente, na verdade, aqui a imobiliária, ela nunca foi algo assim pensado quando eu era corretor, né? Acontece, né? Vai acontecendo aí na nossa vida, a gente vai pegando ganchos, pegando experiência, né? Encontrei um cara maravilhoso na minha vida, que é o Flávio aí, um grande gestor. Eu vou querer casar, vou largar da minha mulher. Grande gestor, dá briga aqui, né? Grande gestor, encontrei um cara maravilhoso que ajudou e auxiliou a gente a montar o que a gente tem hoje, né? Mas hoje eu não vou contar um pouquinho da minha história, eu vou perguntar, a gente vai saber das histórias aqui dos dois que estão aqui, que é o Celião e a Cris, né? E o Flávio vai começar primeiro falando como que começou a Five, em qual período aí que a gente estava aí no ramo imobiliário e como começou aí a ideia, como que foi. Fala aí, Flávio. Rapaz, a Five foi um negócio muito louco, cara. Porque eu sou corretor desde 2017, tá? Tenho empresas, desde sempre trabalhei com empresa aí junto com meu pai, depois meu pai faleceu, continuei os negócios, né? E vim pra Jundiaí, caí de balão aqui nessa cidade aqui, cidade top. E conheci um colega meu que era corretor, colocou eu na equipe, através de outro corretor, me colocou na equipe de uma grande consultora aqui do Brasil. Enfim, trabalhei aí, acho que foi 3 anos, né? 3, 4 anos, né? Até a consultora ir embora de Jundiaí, tá? A consultora foi embora de Jundiaí em comecinho de 2020. Comecinho de 2020. Antes da pandemia um pouquinho. Antes da pandemia um pouquinho. E aí, puta merda, cara, só trabalhei nessa consultora, nunca tinha trabalhado em nenhum lugar. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Começar tudo de novo, mano. Aí tinha lá eu, Juliano, mais 2 doidos. Tinha mais um, né? Era 5, né? 5 corretores. Por isso que é Five, né, gente? Desculpa, né? Pegou, né? Aí juntamos nós 5, vamos montar a Five e tal. Já na primeira reunião, um já saiu fora já, que ele nem veio na reunião, então já ficou 4. Beleza, fomos seguindo. Na verdade, o nosso intuito era o quê? Era um cowork. A gente montou um cowork de 4 corretores, nesse aí a gente trabalhar o terceiro, trabalhar o que fosse e a gente dividir, né? Porque nós éramos uma equipe muito... Os caras que trabalhavam nessa equipe dali, os caras eram muito top. Os caras fera. E desses 4 que estavam lá, era tudo cara top. Então, vamos juntar nós 4. A gente sabe fazer mídia, sabe converter vendas, sabe aprovar crédito. Então vamos trabalhar aqui e vamos rachar o que der. E auxiliar corretores novos que quiser trabalhar com a gente. Nunca pensando em imobiliária. E aí foi, mais um sócio saiu. Depois de mais uns meses, o outro sócio saiu e ficou eu e o Juliano.
E isso a gente abriu em 2000, abriu a Five em 2020, num escritorinho bem pequenininho lá, que tinha... Era uns 30 metros de sala, mais ou menos. 30 metros de sala lá. Isso daí foi quase no meio da pandemia já. Não, né? Foi antes. a gente abriu, Um mês antes. a gente inaugurou, aí gastamos 10 conto para abrir o escritório lá. 10 conto, 10 mil. Isso dividido em 4, 2 conto e meio para cada. Abrimos o escritorinho, fizemos lá champanhe, salgadinho, inauguração. Tipo hoje, no sábado, hoje a gente tá a gente tá na quinta-feira. Numa quinta-feira, depois de 2 dias veio a pandemia. Falei, puta, lascou mesmo, pra Fechar tudo, fechar tudo. Enfim, aí saiu um sócio, né, que eu falei, saiu depois um outro sócio, ficou só eu e o Juliano. Aí eu e o Ju tava trabalhando e tal, e assim, não tinha ninguém, né, era só eu e o Juliano, e tinha um amigo nosso, que até foi ele que colocou eu na parte da corretagem, tava trabalhando comigo, depois veio minha mulher, pra ajudar também, e eu falei, Ju, vamos abrir um CNPJ, mano, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Porque ou a gente vai abrir o CNPJ ou vai cada um pro seu canto trabalhar aí. Aí o Juliano, muito louco, falou assim, não, então vamos abrir o CNPJ, vamos ver o que vai dar. E aí abrimos, e aí foi chegando mais uns doidos lá, né? Chegando mais uns doidos lá, uns corretores. Cada vez chegando mais doido pro negócio. Aí a gente mudou de local, a gente foi lá para aquele... A gente tava era num prédio comercial, só que o prédio comercial, toda vez que ia cliente, tinha que pagar estacionamento. Ou a gente ou o cliente. Como a gente não queria deixar o cliente pagar estacionamento, a gente surgiu a oportunidade do outro ponto que era um boulevard, que não pagava estacionamento, fácil acesso também, a gente mudou pro boulevard. Um pouquinho maior, né? 10 metros quadrados a mais que o outro. Aí já eram uns 40, 50 metros de sala. Nossa, era grande. Começou onde? Era No InDesign. No InDesign, Vila Ares. InDesign. ali Do lado do McDonald's, ali é. da loja 100. Aí no Boulevard chegou, aí começou a chegar um pouquinho mais de gente, né? Chegou um colega, daqui a pouco chegou o Célio, daqui a pouco também chegou a Cris. E foi indo. E a gente foi trabalhando. E tipo assim, quando a gente abriu a Five, tanto eu como o Juliano, eu falei assim, Ju, vamos abrir uma imobiliária, mas eu nunca vou numa imobiliária pra saber como funciona. Eu quero abrir do meu jeito. Você já teve imobiliária? Não, nem eu. Então vamos abrir do nosso jeito. Se der certo, vai dar certo. Mas se der errado também, nós tá lascado. Aí a gente... lascado a gente Serve não a tá. experiência se der errado. Né? A gente volta a trabalhar de corretor e pronto. Mas nada Gil, contra. sabe você falando uma coisa assim? Desculpa até interromper, Flávio. Eu lembrei de uma frase que falava assim, que Thomas Edison, se não estiver enganado, Nossa, como você é chique, né? quando ele foi para fazer Sabidinho, né? a lâmpada, É. teve 1000 erros dele. E aí foram falar para ele, nossa, mas você errou 1000 vezes. Ele falou, não. Eu descartei 1000 alternativas que poderiam dar errado. Então, até uma vez eu estava conversando com o pessoal do marketing, e aí ele falou, Flávio, você tá vendo você tá acompanhando o mercado, seus concorrentes? Eu falei assim, não tô. Mas como não? Eu falei assim, cara, em certas... que ele ficou, você tem que acompanhar, tal, saber como seus concorrentes estão trabalhando. Eu falei, cara, você tá certo em certas partes, mas em certas partes eu acho que você não tá certo, porque eu tenho que fazer do meu jeito, cara. Se do meu jeito não der certo, eu vou ajeitando até dar certo, né? Porque uma época, isso eu aprendi com meu pai, de a gente olhar o nosso, não ficar olhando dos outros. Porque o tempo que eu tô preocupando em olhar o meu concorrente, eu tô arrumando uma coisa nova na minha empresa, o pessoal tá trabalhando comigo, enfim. E tá dando certo até agora. Estamos ajustando muita coisa? Estamos ajustando muita coisa. A gente foi fazer esse podcast, esse primeiro episódio aqui. Chamei o pessoal aí pra trabalhar, pra fazer pra gente aqui, editar. Faz tempo que eu tô procurando uns malucos igual a gente pra fazer podcast. Não achava, achei uns doidos aí. Aí eu falei pros moleques, falei assim, eu quero fazer podcast, nunca fiz, não sei como faz, não tem roteiro. Ele falou assim, não, mas é assim mesmo, vai lá e manda bala lá no negócio lá. O negócio de imobiliária que o Flávio fala, é lógico, ninguém inventa a roda, né? Tem um parâmetro, né? Tem uma base, mas aí ninguém inventa a roda, se aprimora, né? Então, a Five, ela tá sempre aprimorando, ou seja, a gente tá trocando sempre um pneu com o carro rodando, né? Às vezes o carro gira, né? E a gente perde um pouco o controle, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A gente sabe a gente tá no caminho certo. Quando você tá no caminho certo, você não tem como errar onde você quer chegar, né? Mas vou falar um pouquinho aqui da entrada do Célio também nessa área. O Célio trabalhava em loja, né, Célio? Fala aí. É, isso aí. A minha chegada foi muito, vamos dizer assim,
um meteoro mesmo, né? Porque quando eu resolvi pedir a conta da loja onde eu trabalhava, e a loja hoje ela só não é melhor porque ela perdeu um dos grandes vendedores daquela região. Então a Five tá bem, então, agora. Muito bem. Bem calçada, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? Convites, assim como foi o Flávio, como foi o Juliano também. Também fui convidado por um grande amigo, sou muito grato a ele. Nunca deixo de esquecer isso. Mas aquela coisa, às vezes a gente tem medo, né? De sair daquela bolinha, né? Você fala muito que hoje... Por que o neném nasce chorando? Porque ele está muito confortável dentro do útero da mãezinha, recebendo ali a comidinha. Você né? falando disso aí, lembra uma frase do Flávio Augusto, eu acho. Ele fala assim, ó... o passarinho na gaiola, ele tá seguro, certo? Mas não voa. O passarinho na gaiola, ele tem alpiste todo dia, todo mundo cuida dele, mas não voa. E voando, ele passa alguns perigos, mas ele conhece algo diferente, coisas diferentes na vida dele, né? Então é o que você arriscou. Continua aí. É isso aí. E eu vim, antes de entrar no ramo de vendas, eu era metalúrgico. Então eu cheguei totalmente despreparado para fazer venda, onde falaram assim para mim, cara, você vai passar fome dentro dessa loja. Irmão, não aceito isso daí que você tá falando, que você não me conhece. Falou, e ó, aqui nunca ninguém passou esse vendedor. Falou, não tinha passado. Eu cheguei aqui agora e vou fazer a diferença. Então eu fui um cara que, assim, todas aquelas palavras que eram utilizadas que não fossem ao meu favor, eu tinha aquilo como força. Porque quando eu falei que eu ia pedir a conta no meio da pandemia, sendo um dos melhores vendedores que tinham, um supervisor falou assim pra mim, não vai dar certo. Parceiro, muito obrigado, viu? Tô muito bem, totalmente diferente daquilo que você pensou, tá? E, cara, tô aí desbravando. Célio, fala assim, se ele quiser alguma vaga na sua equipe, tu pode vir, né? Pode vir, tá? A gente te ajuda, não tenho mágoa nenhuma no coração, tá bom? E tamo aí, fazendo a diferença. Pra mim, eu escutei um dia uma história que foi desse cara aqui, jamais vou esquecer. Olha. Quebrado. Você vai falar, tava, né, numa situação difícil para quem chega na corretagem e acha que, né, a gente já vai começar e tal, mas tudo tem o seu percurso. Eu escutei esse cara um dia falando, falei, cara, esse cara com Sonata, falando para mim que teve uma Palio quente com motor ferrado, documento atrasado. Falei, irmão, você tá de conversa fiada. Acontece mesmo, gente. Né? Acontece isso. E eu isso. falei assim, se esse cara pode, eu posso também. Então é uma coisa que sempre tive comigo. E a gente sempre tem que transbordar na vida das pessoas, né? Tudo que é condição de conhecimento, a gente tem que passar adiante para poder ajudar colegas aí também. E tá aqui uma pessoa que recebeu o meu convite. E vim, né? E vim. Falei assim... O legal desse convite é que, assim, foi a ocasião do convite, né? Que ela foi comprar um apartamento, isso aí, não foi? Foi para comprar um apartamento. Não comprou comigo. Fui caroçar. Né? Foi só caroçar lá, só verdadeira Bulula. bulula. Né? Saí no domingo, ou foi um sábado à tarde. Falei, Foi no domingo. Vou lá atender. Mas isso aí ela. é natural do corretor, acontece, não acontece parte, isso aí? né? Que Ô, achar Cris, que... pode Achar falar. que o corretor, né, o dia do nosso trabalho que a gente mais rende é no sábado e no domingo, né? Ah. Não tem, Hoje eu sei disso. Não tem tempo ruim, não. Sábado e domingo é dia de trabalhar. Tá aqui a Cris também, ela também trabalhava em loja, inclusive na mesma loja, na mesma rede de loja que o Célio trabalhava, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Célio. Ele contando aqui da época que ele era vendedor, eu estive lá. Então, assim, ele era um cara muito sacudido, ninguém pegava mesmo, não. E tava lá na porta da loja, Por atrás isso que de é cliente o gerente tempo hoje, todo. Faz por onde, né? E quando eu fui, eu queria comprar um determinado empreendimento que eu não estava tratando com o Célio. Eu fui indicada por uma amiga que trabalhava comigo. E ela me passou o telefone de um outro corretor. E eu decidi no domingo que eu queria ir lá para arrastar meu marido, vamos, pra gente comprar. E o corretor estava viajando na praia, alguma coisa assim. E ele falou assim, não, um parceiro meu vai te atender, que é o Célio, né? E eu nem tinha que era o Célio que eu conhecia, que já tinha trabalhado comigo um tempo atrás. Então, quando eu cheguei lá e esse cara chegou, eu falei, nossa, não acredito. Hoje, eu entendo que tinha um motivo de ser aquilo ali na minha vida. O Célio entende isso, né? Verdade. Mas, naquele momento, assim, eu falei, nossa, que coincidência. Aí, fui lá, carocei.
E olhei, e queria o apartamento. Aí o meu marido, não, porque não vai gastar, né? Porque não é o momento, você é doida. Sempre, né? A gente tá acostumado com isso. E fiquei caroçando ele, bululando ele uns meses, né? Porque eu falei que eu ia mandar a documentação e eu não mandei. Tava pra pegar uma promoção ainda, Tava não pra tava? pegar uma promoção. Por isso que eu não mandei a documentação. Porque eu tava vislumbrando uma promoção na empresa que a gente trabalhava, que ele havia trabalhado e já tinha saído. E eu fiquei com medo. Eu falei, eu não vou fazer agora. Porque... Você ia mudar de cidade, né? Provavelmente, Isso, eu tava me programando para mudar de cidade. Então eu ia alugar minha casa. Eu falei, talvez não seja o momento de eu comprar aqui. Eu compro em outro lugar. Mas eu queria comprar. Eu fui pensando no futuro. E aí eu falei isso pro Célio, eu fui bem sincera. Mas mesmo assim, uma vez por semana ele viu, ô Cris, você não vai mandar documentação? Aí eu falei, ele me conhece, eu vou falar para ele, vai. Aí eu falei para ele, tá acontecendo isso e isso na minha vida, eu tô esperando uma promoção. Então, se essa promoção vier, não vou comprar. Se vier, eu vou comprar sim. Na depois loja você ia pra gerência, é isso? Eu Na ia loja. pra gerência. Lá a gente fazia uma prova, uma entrevista, e a gente ficava mais de mês na expectativa, esperando a resposta. Então eu estava nesse período, por isso que eu não queria comprar nada. A minha ideia não era enrolar o Célio. Mas enrolei. enrolou. Mas Enrolou bem enrolado. Não era, mas enrolou. Ela fez que 95% dos clientes fazem, né? Faz parte do nosso processo. Ô, Cris, e acabou que não rolou a promoção? Não rolou nada a promoção. Nos 45 do segundo tempo deu tudo errado. Além de eu não receber minha promoção, ainda fui mandada embora. E aí, bem nesse dia, o Célio me chamou. Ô, Cris, você não vai mandar a documentação? Foi, né? Foi. E eu tava bad, tava muito mal, muito chateada. E o Célio já era um cara que, assim, ele já tinha pegado uma liberdade pra gente conversar. Aí eu falei pra ele, Célio, eu vou te contar o que tá acontecendo na minha vida. Aconteceu isso, eu ia ser promovida, tinha planejado a minha vida. E acabou tudo, agora eu não vou comprar nada, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E chorava, né, Célio? E chorava, conversando com ele no telefone. Rapaz, né? Como é que pode, E né? sabe o que foi legal? Foi quando a gente foi a viagem pra Capitólio. Eu lembro você falando com A ela lá em gente Capitólio. dentro do barco, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo aqui. Ah, eu lembro desse vídeo. Esse vídeo ele fez só pra mim, ele não sabe, mas foi só pra mim. Ele eu falou, vou- vou mandar pra uma pessoa aqui. Ele falou. Na verdade, eu falei assim, eu vou meter no Facebook aqui, pra quem achou que eu não ia dar certo. Pessoal. de lancha, né? De lancha, lá em Capitólio, aqui, ó. Pra quem falou que eu não ia dar certo, não sei não, eu acho que eu tô bem, né? Falei assim, vou colocar, mas falei assim, não. Quem não tem compromisso com o meu trabalho não precisa saber dos meus resultados. Exato. Falei assim, então não vou mandar pra ninguém. Mas ficou guardadinho. Falei assim, ó, esse daqui é pra você, Cris. Ele mandou pra mim o vídeo. Quando ele mandou o vídeo, fazia assim, acho que eu fiquei uns dias. Passarinho tinha saído da gaiola. Tava voando, né? Porque assim, a gente até usou isso um tempo atrás conversando, que eu digo que a gente estava dentro de um aquário, eu vivia dentro de um aquário, que eu achava que era o meu mundo perfeito. Então, pra mim, precisou estourar o aquário para eu conseguir sair para outro lugar e ver que o oceano é grande e que eu não precisava ficar presa ali. Né? Foi um termo que a gente usou numa outra conversa que a gente teve. Só uma breve aqui. E o interessante dessa área é que quando você entra e está na situação que você estava, por exemplo, quando eu entrei também na área, eu tinha sido mandado embora por justa causa no final de ano. Você imagina, né? Você imagina. Meu filho pequeno, mulher grávida, passei um perrengue. E o legal dessa área é que quando você entra dessa forma, com os dois pés, é aí que dá certo. Porque esse ao longo do período que eu tô, já vi tantas pessoas entrarem, não, mas eu vou entrar na corretagem, mas eu tenho aqui um trabalhinho aqui que garante minhas contas. É o mais que atrapalha. Isso, aí ele não se joga nessa área. É um universo muito louco, né? Uma área muito bacana de trabalhar, né? Pode concluir aí. Não, mas não, é exatamente isso. E também tem a forma como a pessoa vem. Porque nós éramos de uma empresa que a gente era acostumado a trabalhar muito. Eu trabalhava muito de manhã, de tarde, de noite, sonhava pressão com também, né? Muita pressão. Então, assim, eu não comia Pra bater direito. meta, né? Meta. Aí você tem a responsabilidade com o seu trabalho, com o resultado das outras pessoas. E não ganhava tão bem, não. Porque, assim, a gente era doutrinado de uma maneira que, assim, olha, você quando sair daqui, você nunca mais vai ganhar um salário igual a esse. Verdade, né, Célio? Verdade. Nunca mais você vai ganhar esse valor. Nenhuma empresa do mercado paga o que você ganha aqui. Eles quiserem dizer pra você que nunca mais você ia ganhar só isso, entendeu? Então, hoje eu entendo que era isso. Mas na época, não. Na época eu ficava presa. Falava assim, meu Deus, onde que eu vou encontrar um emprego que eu vou ganhar o que eu ganho? Mas, na verdade, eu sofria muito e eu ganhava muito pouco.
Essa que é a realidade. Agora você vê que você ganha pouco, né? Antes você achava que você ganhava muito, né? Agora eu vejo que eu ganhava pouco, mas eu achava que eu ganhava muito. Por quê? Era acima do Porque ela pessoal. fazia, né? Você tem que não fazer uma conhece a comparação, né? E outra, se você vai se comparar, para você comparar alguma coisa, você tem que ter outro parâmetro, Exato. né? Então hoje ela consegue comparar. E eu não tinha essa referência, né? E nesse momento que eu tava mal, chateada, o Célio, ele me pegou pela mão e puxou, assim. Porque eu fiquei pouquíssimos dias em casa. Eu não sei ficar em casa sem trabalhar. Então, no primeiro dia eu limpei a casa toda. Aí, no segundo dia, já tava limpando o teto, parei na janela. O meu marido falou assim, viu? O Célio te chamou pra você trabalhar com ele, né? Ele já tinha me falado. Falou, Cris, vem trabalhar comigo. E eu fiquei meio assim, não, acho que não é o momento. Aí, no quarto dia que eu tava em casa olhando pela janela, o meu marido falou assim, Cris, chama o Célio. Chama o Célio, vai lá ver o que ele tem para te oferecer, vai trabalhar com ele que você tá precisando sair dessa, que você tá mal. E aí, eu fui mandada embora no dia 13 de setembro. Quando foi dia 22 de setembro, eu estava lá na Five. Lá no Boulevard. Já no segundo espaço. No segundo espaço. Que, gente, esse espaço, inclusive, era pequeno, né? Porque quase não cabia mais o povo, porque já tinha uma equipe grande quando eu entrei. Então, o pessoal revisava bem. Uma equipe grande de 6, 7 pessoas. Mas para o espaço que tinha era grande. Não, eram uns 6 corretores, o restante eu, Flávia, a Patrícia, né? A Amanda que ia lá todo dia e dava volume. Mas era bem menor o espaço, né? Agora a gente tá numa casinha um pouco maior, né? E daqui a pouco é fazer aquele predinho lá que você querem fazer, né? Vai, com o tempo a gente vai melhorando, Lógico né? que faz. É só tá no caminho certo. Outra coisa que a gente tá falando, começou a falar de ganho aí, que a gente tá falando um pouco da Five agora, hoje, né? Falando um pouco da Five, de como a gente... onde a gente quer chegar, né? Qual que é a nossa visão aí de mercado. Eu que o Ju montamos a Five, o Célio também participa, você também participa bastante. Quando a gente montou a Five também, a gente pôs um negócio na nossa cabeça. Falei assim, Ju, a gente não vai poder pagar o pessoal igual o mercado paga. Tem que pagar mais. Esquece esse negócio de explorar corretor, cara, porque os caras pagam micharia no mercado. É praxe, mas eu não vou fazer praxe, vou fazer diferente. O Ju falou assim, beleza, se der pra pagar, a gente paga. E a gente vê que dá pra pagar e dá pra melhorar. Eu tava falando pro Célio, e dá pra melhorar mais ainda. Porque quanto mais a gente tiver fluxo na imobiliária, para manter a nossa estrutura e manter o gasto meu, gasto do Juliano, a gente consegue pagar mais corretor, dar prêmio, pagar comissão melhor. Hoje a gente está em torno aí, se você pegar... Vamos pegar corretor, gerente, corretor, gerente e superintendente. Hoje a gente está numa média de quase... A comissão a gente paga 65% do que a gente ganha, a gente paga de comissão. Certo? Quase 70. Quase 70. A gente quer chegar a uns 75, tá? Isso Falou aí. Que tem uma empresa já que já paga 80, né, aí no mercado? Eu tava ouvindo outro dia aí um pessoal falando aí, um pessoal já famosão aí, já consolidado, falando que tem uma empresa lá no sul, em Balneário, que uma imobiliária que já tá prezando isso já. Por quê? Porque ela quer trabalhar só com gente boa, corretor bom, né? Então, ok, você vai trabalhar com corretor bom, ele tem que ganhar bem. Fato. A imobiliária, vamos igual aqui na Five. A Five não é a melhor imobiliária do mundo, nunca na vida. Nossa, a gente tá anos atrás de muita gente aí. Só que a gente tá tentando melhorar cada dia. Igual aqui na imobiliária. Cara, a gente tem... Porque o corretor taxado hoje ele é um mosquito do cocô da vaca. Então o que acontece? Cocô do cavalo do bandido. Cara. Então o que acontece? Mosquito. O mosquito do cocô, né? Aí o que acontece? A gente já tava no plantão, eu não frequentei muito plantão, cara. Tava no plantão, você ia tomar água, a água do corretor da torneira ali, ó. Puta merda. Cara, olha aquele cafezinho ali. Não, seu café não tem não, aquele lá. Aí, era legal quando eu tinha festa, né, pros clientes, né? Rapaz, servia uma batatinha assim, até hoje. A minha esposa aprendeu a fazer essa batata, graças a Deus. Obrigado, Karina. Porque, era uma batatinha tão gostosa, só que não podia servir pro corretor. Entendeu? Só você podia comer quando tava na mesa. Mas estava negociando, você ia comer, e não podia servir, cara, é verdade. Não podia, corretor não podia comer. E assim, eu não... Lógico, era uma construtora grande, eu sou muito grata a ela hoje, né? Porque eu aprendi a trabalhar lá, não sabia nada, né? Se você vê mensagens minhas trocadas com clientes no Facebook, na época que eu entrei, eu não tenho nem coragem de ler as mensagens, eu fico muito louco. Olha, não era eu.
Mas foi uma aprendizagem. A construtora que eu trabalhava, a construtora, é muito top. Só que tinha isso, sabe, tinha um delay muito grande entre a construtora e o corretor. E o corretor sempre que fez o negócio andar. É o corretor que faz o negócio andar. O corretor, ele é o pé da construtora, ele que faz ela andar. Ele é o pé da imobiliária. Eu já peguei uma fase muito boa, porque eu não passei por nada disso. Rapaz, mas dava uma raiva, viu? Aí na imobiliária o mínimo que a gente consegue, sempre tem aí os quitutes, tem refrigerante. Até teve um fato muito engraçado, que foi o fato da máquina de café. A gente comprou uma máquina de café expresso, pra moer na hora, que a gente sempre quis ter. É simplesinho, mas a gente quis ter, era só nosso. Simplesinha não, é boa. É boa. O Flávio é modesto. Aí o pessoal veio assim, um corretor chegou na minha sala, ô Flávio, quanto de café que eu posso tomar por dia? Quantas xicrinhas? 1, 2... Eu falei assim, irmão, essa máquina de café é pra vocês, cara. Poxa, não é pra cliente não. Cliente, se não tiver vocês, como o cliente vai vir aqui? É pra vocês. Se o cliente chegar, aí você fala pro cliente, você vai poder tomar uma xicrinha, tá? Ou 2 no máximo, se ele comprar, né? Se ele comprar, toma 2. Senão só toma uma só. E sem açúcar. Então, o que a gente pega aqui, que a gente passa hoje, passa pra Cris, passa pro Ju, passa pro nosso outro gestor que a gente tem aqui também, é o quê? Que os corretores hoje, pra Five, são clientes da Five. Então, sempre o corretor que entrar na Five, ele vai ser tratado como cliente, não como corretor. Mas a gente sente isso, viu? Então, e assim, a gente tem muito colega, às vezes, que às vezes queria trabalhar com a gente e não vem trabalhar com a gente. Por quê? Porque às vezes, vou dar dinheiro pro Juliano, vou dar dinheiro pro Flávio, que tem uma cabeça meio... Tem uns corretores que é muito louco, né? Retrógrada, não tem uma cabeça aberta. Às vezes ele prefere trabalhar aí na rua, batendo lata, batendo cabeça, atendendo cliente em mercado, atendendo cliente em escritório aí de advogado, para ganhar metade da comissão que ele ia ganhar. Se ele trabalhasse na Five, ele ia ganhar mais do que trabalhando sozinho. Só que com todo o suporte. Os caras muito loucos, mano. Isso daí que você fala é aquela frasezinha que você colocou um dia, né, Flávio? O ego pega um bonequinho, põe ele lá na montanha. Ó, o ego vai te levar longe. E alto. Mas vai te deixar lá, sozinho, né? Sozinho. Vai deixar lá. Ele vai chegar num certo ponto que vai ficar lá, não vai sair de lá mais. Mas é boa essa segurança que a gente sente. Porque você não tá sozinho. Você lembra esse tempo atrás uma mulher, porque eu vou processar, que eu tô brava, não sei o quê. E eu fiquei super preocupada, Juliano, fica tranquila, aqui a gente tem tudo, a gente tá do lado de vocês. E por fim nem era nada, A gente né? não quer que chegue nesse ponto. A gente não gosta disso aí, negócio de ação, a gente não gosta. A gente tenta fazer as melhores partes. A gente tenta fazer o melhor para todas as partes, inclusive para nossa, né? A gente não deixa chegar em ação aí, porque é chato, né? Mas o que o Célio tava falando, o que o Flávio tava falando é o seguinte: você quer ir rápido, cara? Vai. Mas você vai sozinho, não tem como ir rápido com muita gente. Mas você quer ir longe, vai junto. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Cara, você maratona. não vai fazer o que um corretor fez em 10, 12 anos, você não vai fazer em 2, 3, 4, 5, é difícil. Então, se você estiver junto com a experiência, eu tive vários corretores que na minha vida foram gestores. Se olhar, o primeiro plantão que eu fiz foi na construtora que eu, antes da imobiliária, trabalhava, chegava os corretores, sabe, ponentes, sabe, assim, tratando com os clientes, falava, rapaz, será que um dia eu vou chegar perto e fazer Foi isso o que eu pensei, esses né? Quando eu vi o pessoal, eu pensava. Fazem? Mas como eu consegui e hoje eu consigo, né? Lógico, a gente busca, né? Eu busco constantemente aqui pela nossa área, né? Por pessoal também, que é muito bom, a gente tem que estar bem como pessoa, a cabeça tem que estar boa, né, para essa área. Mas várias pessoas que passaram na minha vida como corretor foram gestores. Você observava assim, falava, não, legal, tá fazendo aquilo ali, eu vou fazer e dar uma aprimoradinha. Então, aí você vai caminhando junto, né? E na equipe que a gente trabalhava lá, né, Flávio? Era uns 10, tinha 30 corretores, mas os 10, assim, que mais performava era que se encontrava mais, que estava mais junto, que se via mais no plantão, né? Então tinha um carinho, até hoje tem um carinho por todos. Todo mundo. Todos que todo o pessoal lá saíram de lá, que a construtora foi embora, né? Senão, provavelmente estaríamos Tanto lá, que né? todos que estavam na equipe, todos são gestores, se não é gestor, é gerente de imobiliária grande aí. Lugar, É tudo então, cara assim, top, cara. E uma coisa que a gente traz para a Five de lá, desse grupo, eu me sinto muito honrado de ter trabalhado nesse grupo. Eu acho que eu aprendi muito por trabalhar nesse grupo. Se eu tivesse entrado em outro lugar, não tinha aprendido igual eu aprendi. Porque ou eu aprendia, ou eu saía fora do grupo, como os vários saíam. Os caras não aguentavam ficar e ir embora.
Que era só cara de... Era tipo assim, ó. Igual o filme lá do Tropa de Elite. Deu merda, chama a Tropa de Elite, que os caras vão lá, os caras resolvem. Era esses caras aí. E aí, uma coisa que é muito certa, que eu trago muito pra Five. Gente, plantar, mais corretor. Corretor tudo, maioria. 92% é picareta. Picareta por quê? Quer passar a perna no cliente, fala mentira, quer passar a perna no colega. Cara, plantar coisa boa. Planta coisa boa, que vai colher coisa boa. Isso é fato. Você sabe, né, Celino? É fato. É fato. Eu tive que aprender na marra isso aí. É fato. Aprendi na marra isso A aí, gente, quando o corretor chega aqui, o que a gente fala pra ele? É isso. Se não for assim, filho, a primeira mancada você vai picar a mula daqui. E a gente, graças a Deus, não precisou fazer campanha nenhuma até agora para trazer corretor. Todos vão chegando por indicação, vão chegando... A maioria por indicação, né? Um fala para um, outro fala para outro, e vai chegando aqui com a gente. A gente vai expondo o que a gente quer do corretor também, né? A visão da Five, né? Nossa visão, A isso mesmo. reputação que a Five já tem, né? Reputação. E uma outra coisa que a gente tá com uma linha de trabalho, qual a gente teve a oportunidade aí de estar trabalhando em 2 plantões. Estamos, né, trabalhando em 2 plantões de vendas, né? Que duas consultoras deu oportunidade para a Five já. 2 consultoras grandes. E a gente está no plantão e aí a gente tem uma visão do plantão, o quê? Quando tem um lançamento, é aquele oba-oba. 500 corretores lá no lançamento. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, sabe quanta gente que vai acabar o produto? Eu falei assim, filho, esquenta não, que é tudo mosquito isso aqui, ó. Um monte de mosquitinho, ó. Aí acaba o doce, eles vão embora, vai para outro lugar. Então fica tranquilo. Doce, né? Aparece outro doce, vai pra lá. Doce vai para outro lugar. Aí eu falei assim, fica tranquilo que é um mês vai baixar esse vucu-vucu aí, a gente vai trabalhar sossegado. O que acontece? Eu vejo também, sim, pelo menos que a gente está convivendo, né, com um pouco do pessoal que são os diretores às vezes o supervisor de construtora, eles sofrem muito com isso. Porque dá oportunidade para a imobiliária, aqui de Jundiaí. A imobiliária trabalha 1-2 meses no plantão e abandona a construtora. E aí eu falei pro pessoal que não, se a pessoa der oportunidade pra gente, a gente vai ficar nessa construtora até desligar o disjuntor. Porque o disjuntor acabou, vai embora. Ou então eles mandarem a gente embora. Um dos dois. Mas a gente vai ficar lá, roendo o osso até. Eu e Juliana aprendemos isso na construtora que a gente trabalhou. Porque nessa época que a gente trabalhava, eram 10 corretores, né, que vendiam, né? Hoje aqui. Na cidade de Jundiaí, um único produto. Então, rapaz, se eu vendia esse produto, era um só. Então, rapaz, o cliente chegava lá, eu tinha que vender para ele lá. Não tinha outro lugar para levar ele, tinha que vender lá. E vendia. E era um produto que já estava mais de 10 anos no mercado. Quando eu vim para Jundiaí, ele já tinha vendido mais da metade já. Então, a gente aprendeu isso, que o produto não é ruim. Nenhum produto é ruim. O produto é sempre mal trabalhado, né? Então, é por isso que a gente... Porque, assim, o produto para ser lançado existe um estudo, né? Não tem como ser ruim o produto. Vamos lançar um produto micado, não tem como, é um estudo. E aí vai do foco de quem? Das pessoinhas que faz o negócio andar. Então, precisa do quê? De foco, né? O foco e inteligência emocional. Como o Flávio falou, às vezes está preocupado com um monte de gente no começo do lançamento, sendo que é normal acontecer, vai ter bastante gente, bastante imobiliária que pega para vender, e aí depois que a tabela aumenta, o fluxo baixa, aí entra o corretor especializado, aí entra o corretor diferenciado, que vai fazer aquele produto virar, como a gente está fazendo com essa construtora que a gente pegou agora para vender. E não só isso, né? Porque, assim, vocês falaram bastante aí de fazer do jeito de vocês. E isso, para nós, eu falo como corretora, faz diferença. Eu estava falando para a Patrícia hoje. Às vezes a gente desanima com alguma coisinha. Para mim, a Five é um ponto que eu vou lá para recarregar minhas energias. Hoje eu tô desanimada, tô tristona, vou lá. Aí eu chego aqui, é como se colocasse o carregador na tomada. Enche de novo. E onde a gente chega, a gente faz diferença. Num desses plantões aí que vocês estão falando, eu escuto corretores de outras imobiliárias falar assim, nossa, esse plantão é top. Por que o plantão é top? Porque é a gente que está lá. E é a gente que faz a diferença no ambiente. Né? Então, assim, a maior liderança, gente, é pelo exemplo. A gente ouvia muito isso, né, Sérgio? É pelo exemplo. Então, são vocês que fazem essa diferença pra gente. Mostra de uma maneira, eu não sou só eu que quero ganhar. Né? Eu ganho, mas o meu corretor ganha também. Aí vocês fazem com que as pessoas queiram ser mais iguais a vocês e diferentes das outras pessoas que a gente tem. Ganha. Não adianta a gente ter uma imobiliária e eu chegar lá na frente, tá bem,
minha família tá bem, eu tenho o que eu preciso ter e o que eu quero alcançar e ver vocês para trás. Não adianta, né? Eu quero chegar lá, como eu sempre falo na reunião ali, eu quero chegar lá com o Flávio. Flávio, ó, nós estamos aqui, mas quem tá do lado? Tá a Cris, tá o Célio, tá o Sandrov, tá os corretores, tá igual. E nem o Flávio fala, eu quero pegar 15 dias no resort, né, Flávio? Vou pegar 15 dias no resort. Não, eu vou junto também. Já pensou eu passar 15 dias num resort, all inclusive, e o meu corretor não puder ir? Pelo amor de Deus, então ele tá passando fome, né? Então, assim, a gente quer chegar lá todo mundo junto. Essa é a ideia. E é essa que é a vibe, porque eu não fico pensando no que você tá fazendo. Eu quero te ajudar a fazer. Eu quero te ajudar. Comemora junto com você. É comemorar, entendeu? E na hora do vamos ver, ontem eu passei uma situação dessa, né? A gente estava escriturando um imóvel no cartório e a corretora, a corretora já tem um tempinho no mercado, mas não tem tanta experiência com isolado, que é o imóvel de terceiro. E aí ela desesperou, porque faltou um documento e precisava fazer vistoria na casa e não ia dar para... E ela falou, calma, que na hora do vamos ver a gente resolve. Aí chegou lá, falei com o escrevente, falei, a situação é essa, a gente vai fazer a logística ao contrário, daqui 3, 4 horinhas, porque o dinheiro estava vindo internacional, ele mandou em dólar. Five Internacional. Em dólar. Eu já tô vendo isso daí lá na frente, lá. E não é o primeiro negócio internacional, hein? E aí tem o delay, o imóvel caro, né? Imóvel de alto padrão. E assim, o dinheiro alto, então tem o delay, tem que assinar documento para entrar na conta, para pagar a documentação. E a corretora ficou desesperadinha e tal. Eu falei, não, calma que vai resolver. Aí chegou lá, e é nessa hora aí que a gente começa a ter a mentalidade forte para resolver as coisas, né? Muitos problemas a gente se resolve na hora ali, a gente pode anteceder, inclusive 99% que a gente pensa não acontece. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E aí na hora lá a gente conseguiu resolver, eu mudei a logística, a gente foi fazer a vistoria antes, aí a hora que a gente voltou já estava com o dinheiro na conta, levamos clientes para almoçar por conta da Five, tá, gente? Levamos clientes para almoçar, os vendedores, porque o comprador estava em Porto Rico, e aí... Deu tudo certo, assinou, escriturou, bonitinho, pegou a chave e fechou. Então, assim, essa postura que a gente tem na hora do vamos ver é vir com a gente, falar, qual que é a melhor estratégia. Não pensando, logicamente, assim, somente no dinheiro, que a gente não trabalha de graça. Mas que é o melhor para as partes, para todas essas partes? É isso, vamos fazer isso. A gente já até perdeu comissão, às vezes, né, Célio? Em negociações aí, o Célio era mais novo de corretagem e algumas informações passaram, e a gente estava perdendo a venda. E aí o Célio, Juliano, não vamos cobrar nada do cliente, vamos resolver? Aí acabou que resolveu, né, Célio? Conta aí um pedacinho dessa história. Fala que todo o processo para a gente é um aprendizado, nunca é a mesma coisa, tudo é diferente, né? Mas o que é legal? Aqui, é claro que o dinheiro é importante, ninguém trabalha de graça. Mas, quando a gente se preocupa, tem a empatia, porque aqui nada é empurrado goela abaixo de ninguém. Então, o objetivo nosso é a pessoa sair, tá aqui a chave do seu imóvel, parabéns. A venda, ela vai acontecer naturalmente. Se não deu certo ali pra gente receber, claro que a gente quer receber. A gente não trabalha de graça, viu? Mas o objetivo é sempre resolver qualquer coisa que esteja parado. E tava me vindo aqui na cabeça, né? Vou falar o nome dela, porque foi uma grande gerente que eu tive, gerente Gisele, hoje ela está no Rio de Janeiro, e eu sempre escutava ela falar assim, que a diferença da pata e da galinha. A pata, ela põe um ovo desse tamanho, mas não canta. A galinha, ela põe um ovo desse tamanho e cacareja, que é uma beleza. Então, fala assim, a gente tem comemorado sucessos dentro da Five, por menor que seja, um a um, a gente sempre vem pontuando isso. E eu aqui agora, até para estar perguntando para vocês, né? Querendo saber qual que é o futuro nosso que a gente tem. Vocês têm alguma coisa para passar para a gente? Eu sei que a gente veio de uma sala de 40 metros, passou para uma sala um pouquinho maior do que essa que a gente está. E qual que é os objetivos que a gente tem aí para frente? Rapaz, um negócio que eu tava pensando um tempo atrás, muito louco, né, cara? Eu tava pensando assim, a Five tá crescendo e assim, a gente tem que gastar em estrutura, né? O cliente e pro corretor, né? Que a gente sempre pensa no corretor, que o corretor é nosso cliente também, né? Cliente meu, do Juliano. Outro dia pensando numa casa, uma parte da casa fazer só de área de lazer, pôr uma mesa de sinuca, pôr uns... Cara, põe videogame,
Põe, sabe, põe aqueles pufão. Sabe aqueles pufão? A arinha das crianças, dos corretores, o playground. De vez em quando aqui tem umas 20 crianças aqui. Mano, fazer mesmo. Gostoso. Mobiliário a família, viu, gente? Fazer mesmo. E outra, a gente tá com proposta aí pra gente abrir uma unidade em Campinas também, né? Tá falando pra você? A gente tá... Agora acho que ano que vem vamos... Aí, Cris. A gente tá com proposta. O pessoal, graças Estive a Deus... lá chama. hoje, olha no Stories. Estive lá hoje, pessoal bacana demais, trabalhamos bastante tempo junto. E aí é sonho, né? A gente já realiza. E outra coisa, eu quero uma hora... Quero não, logo tá chegando isso daí, lógico. Isso falando pros meus clientes, tá, corretores? Vou falar pra vocês. Quero... Parte de pagamento a gente já tá fazendo, só vai melhorar. Cara, chegar igual um dia me falaram. Quero chegar uma sexta-feira assim, toda sexta-feira. Pessoal, ó, vai lá no boteco da esquina lá, que tá pago o happy hour pra vocês lá. Vai lá, bebe lá à vontade, come à vontade. Porque dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Porque assim, eu e o Juliano, muitos aqui também, hoje a gente já tem nossas contas pagas. A gente tem um carro, tem casa. Não precisa muito mais que isso. O que vem pra mim agora é lucro. Então eu quero dividir agora com os outros também. Ah, o Flávio tá falando mentira. Se eu tô falando mentira, então acredita na mentira. Eu falo a verdade. Se acha que eu tô falando mentira, problema de quem tá achando. Mas eu quero, igual eu tô falando pra você. Se eu comprar um carro top, a Cris falou assim, nossa, Flávio, carro lindo. Compra também, se tem dinheiro, caramba. Tá me engano aí? Porque eu quero que ela tenha dinheiro pra comprar igual o meu. Mas é desse jeito mesmo. Entendeu? É isso que a gente quer aqui pro pessoal. E porque assim, quando eu entrei na parte de corretagem, eu acho que você viu isso também. Logo que eu entrei na minha equipe, tinha um monte de corretor lá, os tanga frouxa lá, que queria... Pé quebrado? Pé quebrado, os tanga frouxa, que eles ficavam pra mim assim... Porque eu cheguei lá e a gente tinha como ver o VGV de vendas de todos os corretores da minha equipe, né? Rapaz, a hora que eu cheguei assim, eu olhei o que os caras vendiam, aí você calcula, né? Parte de comissão, falei, rapaz... Os caras tá ganhando mais eu com empresa aberta. Puta, investi não sei quantos mil reais na minha empresa. A empresa tem mais de 20 anos. Eu não ganho igual os caras ganham aqui. Aí eu falava pros corretores, os corretores falavam assim, Flávio, esquece. Pra Thaís tem que ser amigo do gerente. Que aí o gerente vai te passar leadzinho, quente, clientinho que vem de São Paulo. É tudo macamunado aqui o negócio aqui. Uma máfia. Poxa, eu falo... Conchava, como é que aí, é Conchava? Rapaz, não é possível um negócio desse, cara. Uma empresa desse tamanho tem um negócio desse. Conchava com corretores, cara. E eu ouvia de um ouvido e sai do outro, né? Rapaz, eu vou trabalhar. Duvido que eu não vou chegar junto com esse povo aí, no meio desse povo. E pronto, fui trabalhar e cheguei no meio do povo. Depois, falavam que eu era amigo do chefe, que o chefe como se diz? Eles me dava lead, me dava cliente pra me vender, que eu era queridinho do chefe, por isso que eu tava entre os melhores, entendeu? Queridinho do chefe. Isso daí é desculpa de fracassado, entendeu? O cara, quando é um fracassado, ele dá desculpa. Ele nunca... Sucesso. Ele nunca vai falar que você que é o... Que o problema é ele. Ele vai falar sempre você. O Célio tá bem porque ele tá na Five, virou corretor. Por isso que ele tá bem, porque ele trabalha 12 horas por dia, por isso que ele tá bem. Se eu trabalhasse assim, eu também tava. Então trabalha, seu vagabundo, para falar mal de mim. 12 horas mínimo, né? Tem vez que trabalha mano. mais, né? Chega até a dar um pouquinho mais, mas Tá entendendo, Célio? A gente vai aprendendo todos os dias. Cara, o Carlos ele chegou, parceirão também, gerente de uma loja da onde... Da mesma rede. Da mesma rede. Cuidado, da onde a nós gente estamos tomando trabalhava. todo mundo dessa loja. Daqui a pouco vamos ver o que tá acontecendo. E ele falou um negócio um dia desse, cara, e o Carlos, ele chega aqui, se puder. Eu falei, Carlos, vai embora, cara. Você tem também Onde lá. era? Não Onde tem era? limite, 10h30. 10h30 ele tava aqui. E ele falou uma frase que eu guardei comigo. Falou assim, ó, mano, você quer saber o quanto que eu ganho? Vem ver o quanto que eu trabalho, né? Então eu tirei pra mim aquilo ali. E é um cara também sensacional. Espero que logo, logo vai estar gente aqui também nos podcasts. Fora de série, fora da casinha aí. Tem que arrumar um lugar maior, que ele é grande demais, né? É alto, né? Ele é alto. Tá vendo aí, né, Carlão? O cara vai derrubar você. Não, gente, mas é assim, o Carlos chegou chegando. E muita gente pensa que nessa área, você chega, você tá ganhando dinheiro. Quando eu saí da empresa, eu te passei muito por isso. Porque o pessoal falava assim, foi com o Célio, que o Célio já era famoso nessa época, né? Até hoje. Tá ganhando um monte de dinheiro, só que é aquele negócio, você tem que trabalhar.
se você não trabalhar. E o Carlos é desse, né? Pede boi, vai lá e trabalha muito. E assim, os corretores hoje, que a gente ouve muito corretor iniciante aqui com a gente, eles ficam olhando muito corretores já bem-sucedidos hoje, bem famosos na rede social, tudo. Nem lembro o nome deles agora. Mas aí eu falo, sabe quantos anos os caras têm na corretagem? Olha quantos anos os caras tá de corretor. Faz tempo, não é agora não. Então não adianta você querer chegar agora, em 6 meses, você ser... Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo, mano, existe. Só se o cara ganhar na Mega Sena ou... Sei lá, que o cara fizer hoje... Não sei, só se o cara colocar um vídeo aí, viralizar aí e ganhar uma fortuna aí. Igual fala, né, Flavião? O sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário. Viu? E tem uma... Eu tava lendo um livro esses dias. O Corpo Fala... Acho que é o Corpo Fala que eu tava lendo. E tem uma frase que eu até salvei. Eu gosto de salvar algumas frases aqui. Que fala assim, ó. O princípio do engano... Você acha que o Juliano leu? Ou alguém falou pra ele? Rapaz, eu leio. Foi áudio A leitura salvou minha vida, cara. A leitura salvou minha vida. Eu soubesse que... E é verdade. Porque se você lê, você aprende. E aí você fica diferenciado, né? Então, nesse livro em específico, tava assim, ó, uma frase. Até salvei aqui, ó. Ó, que dia que foi? Dia 19 de novembro. Esses dias atrás, hein? O princípio do engano é sempre te oferecer algo extraordinário. O que significa isso? É exatamente isso que o Flávio está falando. Às vezes você está olhando na internet, você vê um corretor bem sucedido, e aí você vai, mas tudo bem, a maioria deles é para... Você vai pegar o curso lá, você vai aprender coisas boas. Mas calma, é uma gestação. Você vai entrar quebrado, como eu entrei, como a Cris entrou, como o Célio pediu a conta. Você vai entrar quebrado. O Flávio também não foi fácil quando ele chegou aqui. Mesmo com a empresa, né? Mesmo com uma empresa, ele teve que... Ele ia trabalhar no fast food, né? Ele foi fazer uma entrevista para trabalhar... No negócio de videogame no shopping. Tinha no shopping, então, assim... Trabalhar lá. Aí, quando eu entrei, ficava olhando os corretores bem-sucedidos. E já tinham tempos de mercados, né? Eu conheço eles até hoje, eles estão bem. Na época eles já estavam e hoje eles estão bem. Mas é uma gestação. Então a gente precisa passar por certos períodos, né? Para que a gente fique melhor. E não é só na corretagem, é em qualquer área. Tem que ter constância. É, constância, tem que fazer todo dia, né? Mas hoje não deu certo, peraí que amanhã vai dar. E tem que fazer todo dia, várias vezes. E também não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu vejo muito a forma como o Flávio trabalha. É na maior simplicidade. Como é que é, Flávio? Quarto é quarto, sala é sala, cozinha é cozinha. Essa daí virou bordão para todos os corretores já. Mas não tem segredo, né? É simplicidade de fazer o que tem que ser feito. Eu trabalhei, pra você ter noção, eu trabalhava com posto de gasolina, então eu lidava sempre mais com o pessoal. Lá era mais o pessoal mais simples, né? Pessoal muito que trabalha comigo é nordestino. E eu tenho um motel também, que é o pessoal, as camareiras, são mais simples, né? Então, eu nunca lidei direto com o cliente. O cliente ia lá para bacer o carro, porque ele queria bacer, tinha que bacer, senão acabava o combustível dele, ele ia lá bacia. Aí, quando eu virei... E outra, eu odiava corretor, né, cara? Puta, uma raiva de corretor. Nossa. Não era corretor, é vendedor. Vendedor é chato. Ninguém gosta de vendedor, mas gosta de comprar, né? O cara chegava, às vezes, lá no meu escritório lá. Ô, Flávio, aí vinha funcionário, Flávio, tem um cara querendo falar com você. Quem que é esse cara? Ele é assim, o corretor. Eu falei, nem, manda essa desgrama embora, eu quero falar com essa desgrama, não. Enfim, aí eu comecei a estudar, né? Entrei na área, falei assim, meu Deus do céu. Eu não gostava de corretor, então ninguém deve gostar também. Então eu vou tentar ser de um jeito, tentar fazer alguma coisa pra pessoa, né? Vendedor é muito chato. Vendedor é chato demais. Igual você vai comprar uma roupa, você entra na loja. O cara, oi, tudo bem? Eu falei, não, irmão, só quero olhar aqui, deixa eu tranquilo aqui, eu quero olhar, se qualquer coisa eu te chamo, tá? A gente sabe como é, né, Sério? E aí? Trabalhei em loja também, sei como é que é. Então, não vai ficar me seguindo, não. Então aí quando eu entrei, aí eu... Puta, cara. E assim, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, né? Esse tipo de coisa. E assim, a gente tinha um gerente, mas ele não era tão presente como aqui, né? Ele é puto de um cara top, puto de um profissional. Tá anos-luz da gente aí. Mas ele não ficava tão presente, porque a nossa equipe ele já era muito bem formada, então ele falava assim, ó, pergunta pro seu amigo lá. O que você tá... E assim, a gente não perguntava, porque senão às vezes o amigo queria tirar metade da nossa comissão, né? Só pela pergunta. Tinha uns lá que era... Aí eu comecei a trabalhar. Cara, o cliente começava a falar comigo na mesa... Não sabia nem o que ele estava falando. Perguntava uns negócios. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? E aí rapaz, boa pergunta.
eu vou ver sobre isso daí. Mas já entrava no outro assunto, falava de fio, de carro, de moto, de praia, de viajar. Pronto, o cara já esquecia o que ele perguntou pra mim. E aí o negócio que você falou disso daí era decorado, né? Decorado, cara. Putz, você era o decorado. Eu, como cliente, eu sempre vou atender um cliente pensando no que o cliente tá pensando. O cliente vai entrar no decorado, ou mostrar uma casa normal, aí vai mostrar uma casa aí de alto padrão, que seja. O cliente entra. O que o cliente quer fazer? Ir olhar, sentir a vontade. Ele quer olhar a cozinha, ele quer olhar o banheiro. Aí o corretor não fica... Olha aqui, olha que cozinha linda. O cara tá vendo que é cozinha, cara. Olha esse banheiro, olha esse vaso. Olha esse vaso sanitário. Aí o cara, legal, meu vaso. Aí vai no quarto lá, olha esse quarto, olha essa cama que confortável. O cara tá vendo, mano. Então aí começou. Eu chegava no decorado, o cliente chegava, e aí, ó, entra aí nesse decorado aí, ó. Quarto, cozinha, fica à vontade. Qualquer dúvida você me chama. Fechava a porta e ficava lá de fora esperando. A hora que ele acabava lá, e aí, ficou alguma dúvida? Aí ele, não, nossa, adorei, ficou lindo. Aí eu ia mostrar os pontos positivos do apartamento. Ó, você viu esse apartamento? Ele tem a janela Ranichani da Silva, Xing Ling, olha aqui, ele tem a ventilação forçada lá da Rússia. Em muitos casos nem precisa, que a pessoa já tá tão encantada. Não vai ter nem cheiro, o cocôzinho vai sair tudo embora, assim, entendeu? E aí ele falava, nossa, eu não tinha percebido. Ventilação forçada da Rússia. Aí eu falei assim, cara, tipo assim, aí eles falavam, nossa, é mesmo, não tinha percebido. Porque o básico, eles sabem qual que é o básico, né? Então não precisava eu falar. E tem muito corretor, às vezes, muitas vezes o corretor... Cara, às vezes você vê o cliente com o corretor... O cara fica entediado, né, Não, Flávio? o cara começa... um ano para explicar as coisas pro cliente. O cliente quer saber quanto vai pagar, quanto que é, quanto não é, acabou. E isso aqui, ó, isso aqui pagou, tem que pagar isso, tem que pagar isso, tem que pagar isso, certo? E se ele não pagar isso, você vai pagar juros. E se não pagar, você vai perder o apartamento. Pronto, é o básico, não tem que ficar inventando muita coisa, né? Assinar o contrato, né? E às vezes também outra coisa, às vezes o corretor quer falar muita palavra bonita, sabe? Eles querem, igual falavam pra mim, que o pessoal, eu via falar, né? Que como que pode um cara desse que não tem nem dicção direito vende tanto apartamento? Eu também não sei, cara. Ué, pergunta pros clientes que compram comigo, não sou eu. Tratar a pessoa bem, é isso. E pronto, né? Deixar a pessoa à vontade. É tratar de igual para igual. E, na verdade, quando você trata a pessoa com simplicidade, você consegue entender a dor, né? Então, quando você entende a dor do cliente, é mais fácil de você solucionar. É igual um médico, né? O médico, primeiro, na primeira entrevista, ele pergunta o que você tem. Depois, ele fala para você fazer os exames. E aí fica fácil dele curar você. É a mesma coisa de vender imóveis. Então, primeiro você entende o cliente. Teve um cliente que eu entrei lá no condomínio, aí ele perguntou coisa pra mim, cara, mas perguntou. Aí ele perguntou assim, onde é que fica o lixo? Pra pôr o lixo aqui. Falei, cara, o lixo fica ali, ó, debaixo na garagem, você tinha que descer do apartamento, aí lá na garagem você tinha que andar e tinha um lugar pra pôr o lixo, né? Ele falou, puta, mas tem que ficar andando com o lixo pra lá pra cá. Eu falei, tem, irmão. Tem, porque não sei. E se tiver fedido? Eu falei, se tiver fedido o lixo, você põe em 2 sacos, 3 sacos, bem amarradinho. É o que eu faria. E leva, cara. Não tem jeito, é assim que funciona. E falei uns outros defeitos lá também do condomínio, que tem mesmo. Eu falei assim, ó, aqui assim, assim, assim. Ele falou assim, Flavião, vamos descer lá que eu vou assinar esse contrato. Você mesmo? Cara, tô te perguntando isso aqui, mas eu tenho 2 amigos do trabalho meu que moram aqui, minha cunhada mora aqui, eu estava te testando, ver se você ia falar mentira pra mim. Falei, não fala mentira nada, filho. Se você não quiser comprar, problema, vou fazer o quê? Vende pra outra. Vende pra outra, Vou fazer o quê, não é verdade? Mas pelo menos eu falei a verdade pra ele. Entendeu? E é isso que às vezes ganha o... Não precisa enfeitar nada, né? É isso que fica simplesinho, né? Enfeitar o papão, né? É isso mesmo. Não precisa disso, né? Não. Então, ó, vamos lá, né? A gente já falou bastante aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os próximos episódios aí. Sempre vai estar aqui eu, o Juliano, a Cris, o Célio, tem outro gestor, tá? Sempre vamos estar por aqui. Um vai estar no episódio, o outro não vai estar. A gente vai falar um pouco depois o quê? A gente falou um pouco aqui, um pouco de besteira das nossas histórias aqui. Depois a gente vai falar o quê? Falar para cliente como é que funciona a venda, né? Qual o trâmite da venda, como funciona a aprovação de crédito. Vamos trazer aí pessoal que faz a aprovação para explicar um pouco melhor do que a gente explica, né? Explicar depois um pouco de parte de cartório, parte de registro, tá? Dá uma pincelada em tudo aí. E também, futuramente, a gente quer pegar o quê? Pegar o pessoal das construtoras, responsáveis, né? Os representantes de construtora.
pessoal que está fazendo lançamento na região, e vir aqui falar um pouco do produto, né, com a gente fala pro pessoal, ó pessoal, tô aqui com o fulano de tal aqui, tá lançando o negócio assim, 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 tal. Ele quer falar um pouco do empreendimento. Bom, a gente conversa do empreendimento, os prós, os contras, investimento. Gente, uma coisa, investimento em imóvel é o melhor investimento do mundo, gente. Sem dúvida. Olha o McDonald's, filho. O McDonald's hoje, ele não ganha dinheiro com lanche, ele ganha dinheiro com imóvel. Vai saber a história do McDonald's, pessoal. Vai saber que vocês vão ver só. Eu falo isso pra todo mundo. Eu vou pesquisar já. Pesquisa? Eu não sabia, Pesquisa. Se você assistiu o filme já... Assiste o filme. Se você já assistiu o filme, McDonald's. você vai entender que é imóvel. É imóvel. A sacada que... eu não lembro quem que era o cara que deu a ideia para ele. Ele falou, não, mas espera aí. Não é só lanche. Pensa no mercado imobiliário. E é muito interessante. Vai assistir que eu não vou dar spoiler. Não, spoiler. É muito bom o filme. E outra coisa que o Flávio... que a gente vai... nas próximas, né? Que nós vamos... trazer pessoas aqui, trazer clientes também é interessante. Clientes, legal, para saber a experiência de compra, trazer pessoas para preparar o cliente para compra. Às vezes o cliente está só com cerazinha lá de 60 dias de R$100 e ele paga e ele pensa que já vai aprovar o crédito. Não, vai trazer pessoas de banco, pessoas... Então, assim, vai ser um negócio bem dinâmico, bem bacana. Então, a gente tem muita coisa para falar aqui. E outra coisa, cliente que foi atendido por corretores da Five, por qualquer um da gente da Five aqui, dá uma chancezinha, vem aqui conversar com a gente. Nós não somos chatos, nós não vamos empurrar nada em vocês. Nada. Não vamos empurrar nada. A gente só quer entender você, o que você precisa para a gente oferecer, o que vocês cabe no bolso de vocês, enfim, vender um produto, né, um imóvel que se adeque ao bolso dele e também atinge a expectativa dele de moradia, de localização, porque às vezes o cliente, ele, igual eu falo, o corretor é muito mal falado, né? Como vários profissionais, advogado tem muito mal falado e tal. Todo lugar tem. Mas corretor é muito, porque já teve muito golpe no mercado. Tem muito corretor que faz uma venda, assinou o contrato, pegou a comissão, ele pica a mula. Aqui a gente sempre preserva, às vezes a gente pega um pouquinho da comissão no começo para passar para o corretor, que às vezes o corretor inicial, a gente quer passar um pouquinho para ele, para dar, né? Na hora que fecha a venda, mas a maioria da comissão a gente sempre deixa para o final, na hora que acaba o processo, para dar segurança para o cliente. Então, cliente da Five corretor da Five entrar em contato com o cliente, vem aqui, vem bater um papo, vem tomar um café. Se não comprar com a gente, vai ganhar um amigo novo. É isso aí. Né? E chamar nós pro churrasco ainda. A frase do Pablo Marçal fala muito isso, né? E eu tenho passado muito pros corretores que a gente vai estar junto até depois do fim. Porque é bíblico, né? O fim das coisas é melhor do que o início. Então, o fim de uma venda é o início de uma boa amizade. Eu falei isso pra cliente hoje. Falei, estarei com você até a entrega das chaves, ou seja, até depois das chaves também. Ela falou isso, até depois da chave. A gente faz amizade legal, também. né? Faz várias amizades. Eu tenho clientes hoje que vão em casa, que eu vou na casa deles, a gente faz churrasco, é muito bacana. Outra coisa importante também para corretor, né? Depois nós vamos... convite, né? Corretor que quiser vir trabalhar com a gente. Você também, você é corretor aí velho de mercado aí, abre um pouco sua mente, vem aqui conhecer um pouco do nosso trabalho, como que a gente trabalha, forma de pagamento. Tira esse negócio de cabeça que vou dar dinheiro para ele, que dá dinheiro para ninguém, cara. Nós estamos ganhando todo mundo junto. Só para ter noção, só um exemplo. Eu tô fazendo um podcast aqui com os meninos aqui. Cara, eu podia estar comprando uma câmera, podia estar comprando um material aqui, fazendo um podcast. Ia ficar uma merda? Ia ficar Tinha meio uma ruimzinho, chance mas eu ia grande. fazer do mesmo jeito. Só que assim, eu contrato pessoal, uns profissa, por quê? O cara vai fazer um negócio bom, eles vão ganhar um dinheirinho também. Daqui a pouco eles estão me indicando o cliente também. E assim vai, a roda vai girando pra todo mundo, entendeu? Mas o cara tem uma cabeça tão também, parece um amendoim na cabeça. Eu acho que nem amendoim, acho que metade do amendoim. Ou a casca do amendoim só. Eu acho que só a casca do amendoim tá na cabeça dele. Não, vou trabalhar com os caras vão ganhar meu dinheiro. Não é seu dinheiro, irmão. Nós temos uma estrutura aqui. Você vai atender seu cliente. O cliente vai ter segurança para vir aqui. Atender cliente em padaria, não, né? Tem muito corretor que às vezes a gente conversa aí, Célio, tem 12 anos, 15 anos de mercado que não sabe o que você sabe já. E aí, o Célio tá aqui, tá a Cris, pra gente passar conhecimento.
tem o pessoal, tem o jurídico, se der problema, a gente tem advogado aqui. Você viu outro dia, uma coisa muito legal, que a gente sempre fala a mesma língua. Veio a Patrícia, a minha esposa, Patrícia, hoje ela é chefona aqui também, né, superintendente. Ela falou assim... Agora é chefe, ela falou assim, chefe. É chefe desse tamanho assim, ó. Chefe. Aí ela falou assim, amor, ó, tem um cliente aqui falando desse corretor assim, assim, assim. Eu olhei assim, eu falei, menina, você vai falar pra essa cliente assim... O meu corretor nunca iria falar isso pra você. Nunca ia omitir essa informação pra você, porque eu conheço a minha equipe. Você vai falar a mesma equipe, você não vai denegrir seu corretor. Você vai falar assim, ele falou assim, é mesmo, amor? Isso aí. Eu falei assim, não, senhora. Ele te mandou por escrito isso? Não, ele me falou. Eu falei assim, não, ele não falou. Ele sempre fala certo. Ele já fez diversos negócios aqui. Não é você que ele deixar pra trás. Aí ela falou isso pra cliente, o que a cliente fez? Aí a cliente... Tipo assim, ela queria arrumar uma picuinha, aí ela, tá bom, vai, deixa pra lá. Cliente que estava equivocada. Por quê? Porque a gente, se estamos juntos, se estamos com a camisa amarrada, estamos com a camisa amarrada. É uma frase que Né? eu escutei uma vez e você pode perceber. Quando você amarra as camisas, rapaz, pra soltar, quando você amarra forte, pra soltar, você tem que puxar com o dente. Não é verdade? Mas, assim, a ideia... Vocês viram aqui que o Flávio fez um convite para corretores. Isso aí, em quase 3 anos, nunca fiz, eu e ele, né, a gente nunca expôs, né? Sempre foi um corretor chamando o outro e tal. Mas a Five é um projeto em andamento, isso que é legal, né? E eu costumo dizer, lógico, eu tenho isso para mim, e costumo dizer que todos os dias a gente pode mudar de opinião. Todos os dias, mas a gente tem que ter uma meta, né? A gente tem que ter um lugar lá na frente onde a gente quer chegar. E a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não quer chegar lá sozinho. Porque chegar lá sozinho vai ficar que nem o ego que o Célio falou. Pessoal, você ter tudo, ter dinheiro, ter casas não sei na onde, casa na praia, casa em Capitólio, ter um monte de carro bom e tá sozinho e não poder compartilhar, né? Então a gente quer... É um caminho legal de fazer. Às vezes o carro vai capotar, mas a gente tem uns funileiros bons, entendeu? Mas como você vê, você tá falando de casa. Olha pra você ver, se a gente tá trabalhando aqui com o pessoal, o Célio daqui a pouco tá melhor do que ele tá, a Cris tá melhor do que... Aí a Cris compra uma casa em Caraguá. O Célio compra uma casa lá no sul. Você tem uma casa na onde? Sei lá na onde. Eu tenho uma casa em Capitólio. Rapaz, eu tenho 4 lugares pra viajar já. Aí, tá Aí eu vendo? falo assim, você tá toda hora em cada lugar. Rapaz, eu tenho um amigo que trabalha Então, comigo, fala cheio da assim, grana. Você não A minha precisa tô acabando, ter, a minha tô não acabando. precisa ter tudo, só precisa ter amigo que tenha. Lógico. Pronto. Pronto, A minha tá acabando em Ubatuba, tá, gente? Ué. Vou Opa! cobrar metade da diária pros corretores. Mas você viu essa noção? Aí você tem a casa. Aí, tipo assim, se eu tivesse 4 casas, eu não iria quase nenhuma, porque assim, eu vou lá fazer o que na casa? Só como cada um tem sua casa, as casas vão ser bem habitadas, você vai levar sua família às vezes, e eu também vou lá compartilhar. E melhor, não vou precisar nem pagar nada, nem de manter. Olha que beleza. Viu? Olha que belezinha, viajar de graça. O interessante também, o legal da imobiliária Five é que assim, corretor que entra aqui e não compra imóvel, ele não performa. É verdade. Ele tem que comprar um imóvel, tem que meter o louco financiar. Tem uns caras que sabem fazer financiamento para nós, né? Tem até um aqui com a gente hoje. Só um pouquinho. Mas a gente vai chamar um dia ele aqui, ele vai falar das resenhas, desde a época da construtora, que a gente fez parceria. Esse cara aí foi campeão no banco que ele trabalhava e hoje ele privilégio, hein? montou um CCA. Imagina a experiência desse cara aí. Olha Muito a rede loucão. de apoio que a gente tem aqui. Olha quantas pessoas boas, né? Faz toda a diferença. Viu? Eu carocei o Célio, mas eu comprei imóvel. Não comprei com ele, comprei comigo mesma. Na Mas eu verdade, eu dei um chutinho, né? Eu dei um chutinho. Um chutão, na época, um né? chutão. Um chutinho. Tinha o Célio, no C, no Sandro. Então, assim, todo corretor que vem aqui vai comprar um imóvel, vai financiar, para ver como é bom o financiamento. Pessoal que faz mídia aí, pessoal da filmagem também tem que comprar imóvel, né? Isso. Não, Rapaz, só que, ó, o filme do McDonald's. só que tem 4 aqui, ó, já dá pra fazer 4 A gente vídeos, fala sério, com conhecimento de causa mesmo, Oh. né? Tudo moleque novo, filho. Os moleque novo aí, daqui a pouco, tudo andando de Ferrari. O moleque hoje tá com 20 anos de Lamborghini já, cara. Eu quero andar nas Lamborghini deles, Tem uns cara. meninos aí de 12, 15 anos que já estão ganhando dinheiro por bosta. Como é que é a frase lá? Dinheiro por bosta. Dinheiro por bosta. Beleza, gente. Isso aí, né? Isso aí. Tudo certo. Sensacional. Falamos muito, tô com a boca seca e... Tá na hora de almoçar e eu vou ganhar um almoço hoje, então. Fechou, gente? Fechou. Show. Abraço, viu? Yes.